Uma boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Melhado. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês para assistir o Evangelho à distância. E vamos dar aberto mais uma vez o nosso Evangelho no lar, aqui da CEP. Com os nossos olhos cerrados, nosso coração aberto a Jesus, vamos elevando o nosso pensamento, pedindo ao nosso Pai a permissão para fazermos mais uma vez o Evangelho, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos inspire, para que possamos compreender essas lições, mantê-las no nosso pensamento durante toda a semana e que essa inspiração nos acompanhe também por toda a semana que nos temos à frente. Que assim seja. Então vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 23, Estranha Moral é o nome desse capítulo, e nós vamos ler agora o item 14. Ele está dentro, de um tema que diz: não vim trazer a paz, mas a divisão. Então é muito importante que a gente entenda o que Jesus quis dizer por essas palavras, e é justamente isso que Kardec e os espíritos amigos tentaram passar para a gente, e por isso que a gente pede a inspiração a Deus para compreender melhor essas palavras que foram ditas há um tempo atrás, e que a gente possa transportá-las para o significado, para o conhecimento que a gente tem hoje, Então ele diz o seguinte: o cristianismo apareceu quando o paganismo já estava em decadência e sendo questionado pela razão. Era praticado por mera formalidade, pois a crença nele havia desaparecido e apenas o interesse pessoal o sustentava. O homem interesseiro é persistente e nunca cede às evidências. Quanto mais claros forem os argumentos, mostrando-lhe o erro, mais ele se irrita. Sabe muito bem que está errado, mas isso não o preocupa, pois a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais o amedronta é o conhecimento, pois ele sabe que este abre olhos daqueles que não enxergam. O homem interesseiro tira proveito do erro, pois por isso se agarra a ele e o defende. Sócrates formulou uma doutrina, até certo ponto, semelhante à de Cristo. Ela não prevaleceu em meio a um dos povos mais inteligentes da Terra, porque o amadurecimento para a sua implantação ainda não havia chegado. Ele semeou em uma terra não preparada, pois o paganismo ainda não estava suficientemente desgastado. Cristo recebeu sua missão no tempo certo. Nem todos os homens de sua época estavam à altura de suas ideias, mas existia um clima mais favorável para aceitá-las, pois já se sentia na alma o vazio que as crenças vulgares deixavam. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e preparado os espíritos. Então ele fala nessa lição, que nós acabamos de ler, que as ideias, do plano maior, elas sempre foram trazidas para nós, para que a gente pudesse ter um norte, que a gente pudesse se orientar. Então, não é exclusividade dos tempos de Jesus, não é exclusividade do momento em que Kardec estava ali trazendo o princípio, da nossa doutrina, não era exclusividade de quando Chico estava junto de nós, como o grande missionário, Então, a gente percebe que sempre existem, em todas as épocas, aqueles que vêm com essas missões de trazer o conhecimento para nós.
Então eu citei aqui esses exemplos mais próximos da nossa época, mas a gente observa também, né, que ele fala da época de Jesus, né, dizendo que quando ele veio, nós já estávamos mais próximos de poder compreender essas coisas que, quando foram ditas por Sócrates e Platão, não estavam tão ao nosso acesso, né? Não estavam tão próximas do nosso acesso à nossa inteligência na época. Então aqui a gente pode observar algumas coisas, né? A importância do avanço intelectual para a compreensão da moral também, né? E quando a lição nos ensina, né, nos mostra que foi necessário haver um certo desgaste, digamos assim, da crença, né, da religião presente ali no momento, né, desse paganismo, para que o cristianismo pudesse ser trazido por Jesus e ser mais firmemente compreendido pelas pessoas, né? Então, não há de se duvidar de que naquela época de Sócrates e Platão já houvessem espíritos que estavam, de certa maneira, prontos, preparados já para poder receber essas instruções e poder compreendê-las, absorvê-las já naquela época. Mas era uma quantidade certamente limitada, não era a grande maioria da humanidade, né, que estava ali recebendo a lição que podia compreendê-la. Então é interessante a gente fazer essa distinção entre a média, né, dos indivíduos, a grande maioria dos indivíduos, e a posição individual. Então, igual nós podemos ver hoje, existem pessoas que têm capacidade intelectual muito superior à nossa, né, compreendem muito melhor as coisas, né, as situações, e moralmente também existe essa diferenciação. É possível fazer esse tipo de diferenciação. É só a gente pensar, né, Chico estava o quanto à frente de nós, não é? Ele estava muito, muito à frente de nós espiritualmente. Então, é interessante trazer esse posicionamento de onde nós estávamos enquanto humanidade na época de Sócrates e o quanto da ideia que eles trouxeram para nós, Sócrates e Platão, pôde ser realmente absorvida. Depois, nós fomos evoluindo moral e intelectualmente, até o momento em que Jesus veio e trouxe essas novas situações para que a gente pudesse compreender também. E, mais uma vez, nós passamos esses 2000 anos, né, da vinda de Jesus, e continuamos recebendo trabalhadores que encarnam aqui entre nós para trazer essa nova, esses avanços, essas novas ideias que já podemos compreender, mas também reformular e reforçar aquilo que já nos foi dito, mas que de certa forma a gente acabou talvez adaptando, tornando mais, fugindo um pouco do padrão, né, daquilo que é realmente explicitado e trazido pela doutrina de Jesus. Então, essa ideia de trazer a divisão, ela pode ser pode ser compreendida como uma forma de realmente quebra, né, de paradigma, de virada de página. É o momento em que a gente está, como humanidade, numa posição em que as coisas das religiões mais comuns, mais estabelecidas, já estão compreendidas, já foram absorvidas por nós, e nós viramos essa página e chega uma nova religião, uma nova revelação, uma nova ideia que nos absorve, que traz realmente aquela divisão de um momento histórico novo, assim como foi a vinda de Jesus. A presença do Espiritismo no nosso momento atual, ela está
fazendo uma divisão como a terceira revelação. Então é essa a ideia, e não a ideia de dividir homens. Alguns são eleitos, outros não. A doutrina, ela traz essas revelações, as novas ideias, mas todas as religiões, elas têm os seus missionários, ela traz as ideias para cada grupo conforme a sua capacidade de compreensão, e isso sem preconceito nem divisionismo, é mais uma demonstração da bondade e do amor e da compreensão infinita de Deus em relação a nós e a nossa capacidade no momento, do que uma questão de divisão de forma a certos grupos serão beneficiados e outros serão esquecidos, né? Isso é incabível quando nós pensamos em Deus, no seu amor infinito e na sua bondade infinita. Isso não poderia estar presente nas suas características, né? Muito bem, então vamos para a segunda leitura. Ela é do Pão Nosso e ela está na lição 160, a grande luta. Ela é da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: por não termos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E, mais uma vez, né, Emmanuel faz a compreensão desse trecho e traz aqui em palavras mais próximas, ideias mais próximas do nosso contexto atual. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu a sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal, em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais, e ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne, ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração, em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando o homem culto se entrega ao assassínio, à frente de uma universidade ou de um templo. Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem constituem poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos por intermédio dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas regimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Essa é uma lição que traz aqui um puxão de orelha muito elegante, né, do Paulo, e explicado pelo Emmanuel, né, que diz que a grande luta é contra o inferior
que está dentro de nós mesmos, e não uma luta de sangue ou de carne, né, como está descrito aqui. E o paralelo assim, mais direto que nós podemos fazer é a ideia de que o corpo físico não é mau. O local onde nós vivemos, na Terra, no país onde vivemos, na cidade onde vivemos, não é mau. Ele é um pedaço do céu, como diz aqui, mas que está em constante influência da inferioridade que ainda somos portadores. E aí ele mostra que nós estamos na posição de quem era vinculado diretamente a essa inferioridade, a essas ações do mal presente dentro de nós, e que agora, nesse momento, fazendo essas leituras, buscando ao espiritismo, ao cristianismo, nós tentamos reformular a nós mesmos e deixar de lado essa inferioridade que nós ainda somos portadores. Então, estamos na posição de que já temos avanço intelectual, já temos avanço moral muito positivo, né? Só comparar com a época de Jesus, os avanços morais da nossa época para hoje são notáveis, né? Fácil de relacionar essa diferença. E agora nós estamos num momento de luta de deixar para trás toda essa inferioridade, e essa luta ela deve ser focada no local correto, que é dentro de nós mesmos, dentro daqueles instintos inferiores de que ainda somos portadores. E é isso que a lição demonstra. Emmanuel traz essa explicação da lição e nos convoca a fazer essa mudança dentro de nós mesmos. Muito bem, então, feitas as duas leituras, vamos mais uma vez cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e vibrar pelo nosso planeta, rogando a Jesus que envolva em muita luz e entregando a gratidão a essa terra que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de evoluir. Vibrando por todos os países, por todos os povos, pelos seus dirigentes, vibrando pela nossa terra, o Brasil, que ele esteja iluminado, envolto em paz, progresso, harmonia, que os nossos dirigentes sejam inspirados para nos conduzir e que nós, individualmente, também colaboremos com a nossa parte. Vibramos por todos os trabalhadores do bem, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, por aqueles que estão necessitados de amparo ao corpo físico, amparo espiritual, fortalecimento de suas mentes, que recebam a nossa vibração sincera e amorosa, levada a eles pelas mãos da equipe do plano espiritual. Deixamos uma vibração em aberto, entregue nas mãos desta equipe amorosa, para que ela seja utilizada conforme a programação destacada pela equipe. Vibramos por nós mesmos, pela nossa casa, pelos nossos familiares, rogando que essas bênçãos permaneçam junto a nós. E assim, vamos fazendo a prece de encerramento, com toda a gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão mais velho, nosso guia, o nosso mestre, que possamos seguir o seu modelo, o seu exemplo, absorver as lições em nossos corações e em nossas mentes, mantendo-a viva através da inspiração do nosso mentor e do nosso esforço próprio em nos melhorar, conforme as lições nos exortaram. Que a bênção de nosso Mestre Jesus esteja sempre junto a nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado o Evangelho da CEP e fiquem todos com Deus.